Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Astral em Movimento. E o assunto de hoje nós vamos falar sobre a Era de Aquário. A Era de Aquário, as suas revelações. Esse é um dos muitos vídeos que eu vou fazer ainda sobre esse tema, que é um tema bem interessante e que não só nós sabemos dessa chegada, mas nós já respiramos, já recebemos muitos sinais da sua vinda. Então, acho que nós chegamos num momento de compreender melhor e nos prepararmos para essa grande transformação, essa transição que nós estamos passando agora na nossa Terra, na nossa civilização. Então, no próximo Réveillon astrológico, agora em março de 2025, é a data que eu considero oficial da pré-chegada da Era de Aquário. Pelas minhas observações astrológicas, Netuno ele vai estar no início da faixa zodiacal, marcando a passagem da Era de Peixes para a Era de Aquário. Netuno ele é o regente da constelação de Peixes, então ele vem para passar essa faixa e marcar a energia regente agora dos próximos anos. Vamos entender assim a palavra revelação. Revelação é uma palavra de energia aquariana. Não sei se todos sabem, né? Aquário, ele é o regente da astrologia, justamente pela capacidade de prever o futuro. Então, quando uma pessoa busca uma leitura astrológica, geralmente ela busca revelações sobre a sua vida. Mas uma leitura astrológica, ela não tem somente essa finalidade. E nem seria correto, né, responsável, se fosse essa a função da astrologia. Então, o astrólogo que se direciona apenas nesse sentido, né, de revelações, ou ele ainda é muito imaturo, isso é muito próprio do início da astrologia, eu também já passei por isso, e porque Aquário é a energia adolescente, ou ele é apenas interessado no resultado material, esse é o pior caso, né, no deslumbramento do ego. Então vamos lembrar que Aquário também é a energia da loucura. Mas assim, tem aquelas pessoas que são realmente iluminadas, especiais, que é uma característica rara. A gente tem que sempre ir pela regra, não pela exceção, embora elas existam. Então, lembrando que Aquário também é a mente cósmica, então ele ilumina os visionários. Então, Aquário tem todas essas facetas dentro da astrologia. Mas a verdade é que todo bom astrólogo, ele tem o potencial, ele pode ver uma revelação no mapa. Mas aqui não é somente essa função. A leitura astrológica, ela tem uma parte de autoconhecimento, uma parte de orientação, de aconselhamento e uma parte de revelação. Então, na Era de Aquário, o astrólogo ele vai desempenhar um papel muito importante, um grande papel. Por isso, a astrologia ela precisa ser levada muito a sério, cientificamente, e sair da banalidade, que ela se encontra nessa era moderna, infelizmente. E disso a energia de Aquário vai se encarregar. Aquário ele dá aqueles chacoalhões na vida, né, que vamos falar muito. Então, para entender a Era de Aquário melhor, o que esperar dessa era, vamos primeiro entender a passagem das eras até o momento. Então, numa visão de datas aproximadas, tá? O nosso processo civilizatório, pelo menos como nós contamos aqui no Ocidente, embora nós tenhamos aí descobertas arqueológicas que considerem esse tempo maior, mas vem de um pouco mais de 5.000 anos para cá. Então, desse tempo para cá, quando surge o Homo sapiens, nós chegamos com a Era de Gêmeos. Gêmeos, que é regido por Mercúrio, que é a inteligência, a comunicação. Vocês sabem que muitos mitos, muitas histórias, até das próprias religiões, contam a chegada na Terra de um casal. Então, nós temos isso no cristianismo com Adão e Eva, nós temos também nos astecas, nos maias, né, com o Quetzalcoatl, que é a serpente emplumada, que traz o primeiro casal para a Terra. Então, a Era de Gêmeos ela vem trazendo o ser humano capaz de se comunicar, capaz de pensar. Então, é a Era de Gêmeos. Então, vocês vejam, nós precisamos o que naquele momento?
aprender a se comunicar, a viver em grupo, viver com o outro, né? Desenvolver habilidades manuais, utensílios para a vida. Então, Gêmeos, toda a era, ela tem um comando também de uma outra constelação, que é a constelação que forma o meio do céu dela, que é a casa 10. Então, para Gêmeos, quem é o meio do céu de Gêmeos? Quem é o comando de Gêmeos? É Peixes. Então, Peixes, ele mostra assim que é preciso encontrar sentido para essas muitas habilidades que o homem descobre nele. E depois nós chegamos à era de Touro, que vem o quê? O matriarcado, a força da natureza, quando o homem descobre a agricultura, começa a desenvolvê-la, né? Então nós chegamos à posse da força. Então a força, ela era domada, utilizada para os propósitos que o homem precisava, que era o tempo do matriarcado. Então a riqueza, ela estava na capacidade de criar beleza. Então isso era o que estava à frente. E Touro era comandado por Aquário. Então marcou um período do desenvolvimento de muitas inovações. Então vamos lembrar que naquele tempo construir uma ponte era uma grande tecnologia, né? Então assim foi uma era de grandes construções que nós tivemos. Depois nós chegamos a qual era? De Áries, né? A Áries que está aí na nossa porta de trás, né? Onde a força ela já não é mais domada, utilizada. O Áries não, ele passou, a força comanda as posses e não o contrário. Então nós geramos o que? A Era do Ferro, o início das guerras, criando o direito de possuir o que quisesse, desde que tivesse força para tomar aquilo. Então o homem ele para de reverenciar o touro e ele passa a comer o touro. Então nós tivemos nessa era o crescimento de grandes impérios, né, regidos pela força. Então Áries, qual é o comando de Áries? Capricórnio. Então Capricórnio que representa o grande pai severo, castigador, que come os filhos, né? Então assim, ele é uma energia muito organizada, porém impiedosa. E a era de Peixes, né? Então desde a vinda de Cristo e dos grandes avatares da mesma época, né, espirituais, nós chegamos a essa era que nós estamos finalizando agora. Então a era de Peixes, ela traz a força espiritual, a consciência da alma, do pós-vida terrena e de como nós devemos nos comportar diante disso. Peixes, ele é comandado por Sagitário, que ele é o conhecedor, né, o carismático, o líder que é capaz de influenciar as massas, não mais pela força, mas pelo carisma, pela influência, né? Então, por isso nós desenvolvemos nessa era o conhecimento, o que a formação e o crescimento das grandes religiões e como elas se colocaram à frente do poder. Então, aquele que conhece o bem e o mal, ele tem a capacidade de falar em nome do povo. Eu tiro o óculos porque fica dando uma luz que depois vocês ficam só vendo um foco de luz nos meus olhos, né? Então, e a era de Aquário? A era de Aquário, para ela chegar, que ela já está chegando, para a gente estar em equilíbrio dentro de tudo que ela vem apresentar para nós precisamos primeiro ter essa consciência das outras eras e dos resíduos que nós ainda carregamos dessas eras passadas. Então nós temos o quê? Que manter o aspecto positivo, porque o aspecto positivo ele não vem para existir e depois ir embora, nunca. Então tudo que é positivo, a conta é de soma, é de multiplicar. Então a gente conquista aquilo para agregar. E a gente precisa o quê? Limpar os resíduos dos aspectos negativos. Então, aí sim a gente coloca a conta de menos a dividir. Então, vamos compreender um pouco, né, nesse sentido. Então, de Gêmeos, o que a gente traz nessa parte positiva de Gêmeos? A gente tem que valorizar a nossa capacidade inteligente, desenvolvendo ainda mais, né, e aprimorar a nossa capacidade de se relacionarmos uns com os outros. E o que a gente precisa vencer? Os conflitos, né? As confusões que a mente cai quando sai do equilíbrio. Então, o grande aumento de transtornos mentais que nós observamos aí nos últimos anos ainda são resíduos da era de Gêmeos.
Vocês sabem que no estudo científico da neurociência já descobriram várias problemáticas mentais, emocionais, de comportamento que a gente traz da pré-história. Então, a nossa evolução, a gente não pode medir a evolução do ser humano com a evolução tecnológica e social. Ela precisa estar à altura para acompanhar. Então, a gente tem que ter essa consciência de limpar esses resíduos, né? E de touro. De touro, nós temos que compreender a importância da nossa relação com a natureza. Desenvolver cada vez mais a nossa capacidade artística, compreender que a beleza ela não é uma futilidade opcional. A beleza é uma necessidade da alma. Nós precisamos dela para ficarmos em equilíbrio com a vida. Mas o que a gente tem que abandonar na era de touro? Os exageros com o desejo, com o prazer. Os defeitos e os vícios que surgem quando esse exagero acontece, com esse tipo de atitude. E a gente tem que sair da possessividade, aprender a compartilhar e não possuir. Essa é uma lição que a gente precisa dessa era. E de Áries, ela ainda mais, né? Porque a era que nós estamos vivendo muito de frente com aquilo que é resíduo que a gente precisa limpar, né? Então, o que a gente tem que parar com a era de Áries? O que é que tem que ser a conta de diminuir aqui? A violência, a usurpação, o punitivismo, a impostura desse poder imperialista. Então temos que acabar com as relações abusivas ou qualquer tipo de relacionamento que seja comandado pela força, pelo medo, pela opressão, pela ameaça. Vejam como nada disso faz sentido numa sociedade que se intitula civilizada. Então, assim, a violência é algo que, para nós nos chamarmos de civilizados, ela tem que deixar de existir. Então, e de Áries, né? O que a gente tem que manter, né, como positivo? A energia vital. Ele é o dono da energia vital. O entusiasmo, a coragem, a paixão pela vida. Essa é a energia positiva de Áries, que ele comanda o fogo. E vamos lembrar que o fogo é sagrado. E a era de Aquário, quem conhece mitologia, um dos mitos mais associados a Aquário é Prometeu. Então, Prometeu é aquele que rouba o fogo sagrado para a humanidade. Então, o fogo sagrado, ele contém o quê? Como se fosse a chave para se aproximar do campo espiritual, do mistério. Então, nós precisamos aprender a reconhecer esse fogo dentro de nós, a desenvolver, equilibrar e colocar da maneira mais positiva possível. Então, com Áries, né, nessa era de Áries, a gente tem que compreender que a força da nossa vontade, que a força da vontade, a vontade é uma palavra muito ariana, né? Então, quando ela é muito grande, ela é, na verdade, o reflexo de uma vontade maior do que a nossa, uma vontade divina, uma vontade da nossa alma. E na era de Peixes, que nós estamos agora saindo dessa era, né? O que é que a gente precisa permanecer dessa era? A consciência da alma, que nós somos seres espirituais, que os valores éticos, né, e o cuidado com o próximo, eles não precisam vir de uma obrigação lá do alto, né, de um Deus, de um sacerdote que tem que falar, olha, Deus não aceita isso. A gente tem que ver que, assim, o cuidado com o próximo e ser uma boa pessoa tem que ser algo que vem de dentro de você, porque você acredita que é o melhor para você e para o mundo. Que nós precisamos ser conduzidos também por aqueles que de verdade carregam o conhecimento, que de verdade se importam com o mundo, não apenas aqueles que criam uma imagem, uma oratória com a intenção de influenciar as pessoas, né, com, vamos dizer assim, falsas palavras, falsas porque não cumprem aquilo que falam, né, só para usar em benefício próprio. Então esse tipo de comando precisa mudar. Então, e qual é a sombra que a gente tem que deixar nessa era de Peixes, além dessa coisa da manipulação, né? Então, assim, a manipulação, na verdade, ela está na sombra do Peixes, que é a ilusão,
que é a fuga da realidade, a incapacidade de ver a verdade no fato, mas buscar somente aquilo que te interessa. Então, se interessa para uma pessoa, então é verdade. Se não interessa, não é verdade. Então, assim, essa fuga da realidade é que abre espaço para essa manipulação toda que a gente sofre. Então, essa é a sombra que nós temos que deixar da era de peixes. E na era de aquário, o que a gente deve esperar nessa era de aquário? Então, aquário, como eu disse, ele representa a revelação, mas também a inovação, o progresso, a mudança de costumes. Então, Jesus, né, embora ele seja o grande ícone da era de peixes, ele veio encarnado numa personalidade aquariana. Eu já falei disso em muitos vídeos aqui, né? Por quê? Ele estava à frente não só do tempo da época que ele viveu, mas ele está, assim, a forma como ele viveu, das palavras que ele trouxe, continuam à frente do tempo que nós estamos. Tem, assim, as religiões, ela dentro dessa coisa da verdade escolhida, né? Elas manipulam muito, elas escolhem o que elas querem trazer dentro de tudo aquilo que Jesus representou. E elas também colocam da forma como elas querem ver aquela verdade, né? Mas assim, o que é o real? O que é o fato, né? Ele se libertou de todos os costumes da época. Ele fazia somente aquilo que ele acreditava ser o correto. Ele sentava com as mulheres, naquela época era um horror, né? Sentar com as mulheres. Andava com os mendigos, com as prostitutas, derrubou o templo. E tudo mais daquilo que ele trouxe, do que ele fez, foi muito aquariano. Tem um símbolo que eu acho muito autêntico, né? Eu que trabalho muito com símbolos, né? Que na última ceia ele pede para os apóstolos seguirem um homem que estava carregando um cântaro de água, para saber onde eles iam passar a última ceia. Então isso tem um símbolo muito grande, porque Aquário ele é representado, a constelação, como o homem carregando um cântaro, jogando aquele cântaro de água para a terra. Então, e aquela coisa de falar na sua volta, né? Então ele traz a era de peixes e depois volta. A volta é o quê? É a era de Aquário, porque assim, no campo da mudança das eras, o conceito espiritual sempre vem na frente, que eu vou falar também mais sobre isso. Então, Aquário, ele traz a energia do que? Da autenticidade, da essência que se liberta dentro de cada um. E o que assim, ele fala, Aquário fala, você não precisa ser igual ao outro para se relacionar com o outro. Você não precisa ser igual ao grupo para pertencer ao grupo. Então, cada um, com a era de Aquário, vai se tornando como uma impressão digital na Terra, único, incomparável. Ele vai libertando aquilo que ele traz de luz, né? Porque assim, aquilo que nós somos diferentes é a luz. Ninguém vai fazer algo que você faz bem, né? Ninguém vai fazer exatamente como você. Aonde nós somos muito iguais é na sombra. Então, aquilo que a gente conquista de valor sempre vai ter um brilho a mais. Então, essa é uma grande mensagem, né? E o comandante de Aquário? O que é o meio do céu de Aquário nessa nova era? É Ofiucus, o serpentário, né? O deus da medicina, o curador. Então, na era de Aquário, aqueles que trazem a cura serão os grandes comandantes da Terra. Vocês vejam o crescimento que está tendo nessa área, né, dentro da nossa sociedade, do empoderamento que ela vem tomando, muito positivo, né? Então, assim, antes era uma coisa muito difícil. Você vê um médico falar, um terapeuta falar de alguma coisa, você tinha que ou pesquisar documentos ali de universidades, ou mesmo ter uma consulta, ou estudar aquilo. Então, eles estão cada vez mais vindo para as redes, fazendo excelentes, né, podcasts, entrevistas, se abrindo mesmo para oferecer o conhecimento para a Terra. Então, assim, as pessoas, elas sempre colocaram o médico, o curador, numa figura de poder, porque é algo que todo mundo precisa. Não tem ninguém, mesmo eles, né? Todos precisam. Então, esse vai ser o grande poder comandado na Terra na era de Aquário.
Então, buscar ser uma pessoa melhor, não, você se aprimorar, né? Não vai ser mais uma necessidade ou uma opção, né? Uma necessidade assim, as pessoas elas acabam procurando porque elas não acabam mais vivendo num tormento, num conflito, ou são impulsionadas pelos outros que têm dificuldade com o seu relacionamento. É uma opção, né? Será eu quero ou não ser uma pessoa melhor? Não. Com o Filcus no comando, torna-se uma responsabilidade da maior importância. Isso é muito positivo. E como eu disse, toda mudança de era, ela vem de uma maneira catabólica, né? Quando muda uma era, agora se tratando de Aquário e de Ophiuchus, então nós podemos esperar algo realmente grandioso. E quais os sinais que nós já estamos recebendo da chegada da era de Aquário? A era de Aquário, ela já vem preparando o terreno, uma era assim, ela não é uma coisa, olha, dormi e acordei numa nova era, agora tudo, abre a janela, não é mais aquele mundo que eu tô vendo, não é dessa maneira. Então, assim, é um processo gradual, né? Tem um momento que é mais forte, a gente está se aproximando dele, mas toda a era, ela já vem dando os seus sinais, né, antes. Então, elas já vêm preparando o terreno com o quê? Com sinais de Aquário, ele comanda a revolução. Então, quais são os sinais dele? Todas as revoluções sociais que nós vivemos nas últimas décadas, revoluções de costume, tecnológicas, que Urano ele rege a tecnologia. E toda a era começa no campo espiritual. Então, Aquário ele chega muito forte na convergência harmônica que nós tivemos em 1987, que teve um grande despertar espiritual, principalmente no Ocidente, e que nós estamos desde lá. Então não quer dizer que inaugurou o sentido espiritual em 87, claro que já existia há muito tempo, que bom, né? Milenar até no Oriente, com muito mais força. Mas dentro do nosso mundo comum, mediano, ele teve um grande aumento, uma grande força. Tanto no lado iluminado, quanto lembra da sombra do Peixes, né? Então o Peixes ele forma aquela obsessão mediúnica, né, em alguns, e junta com a era de Aquário, que rege a loucura, né? Então a gente sabe o que a gente já viu muito por aí. E na história, né, como que nós vemos a energia de Aquário? Como eu falei, todas as revoluções sociais e de costumes. Então, o movimento hippie é a energia da era de Aquário, o movimento feminista, o movimento trabalhista, são todos aquarianos. Então, Aquário, ele é sempre contrário a todo regime autoritário, né? Então, ele é aquele que vem para libertar as formas de opressão da Terra. Então, Aquário, mas onde ele está também? Ele está no cientista, no escritor, principalmente no escritor de ficção científica, no inventor. Aquário é a mente cósmica, ele é a grande inteligência, ele é a oitava superior de Mercúrio. Então, quando eu fiz, por exemplo, as previsões para 2020, eu vi que ia ser o ano da cura, porque Quirón estava no início da faixa zodiacal e ficou lá muito tempo. E nós tivemos 2, 3 anos ali muito impactantes e a gente ainda continua com resíduos fortes disso. Então, assim, a pandemia, ela não surgiu como o surgimento da pandemia não é um sinal da era de Aquário, certo? A pandemia, o impulso dela foi na conjunção de Saturno e Plutão que nós tivemos naquela época e foi regida por Quirón, como eu falei. Mas aonde entra Aquário na situação da pandemia? Urano, que é o regente de Aquário, eu vi nas previsões daquele mesmo ano que ele ia ser ativado em outubro. Falei, bom, se a gente está nesse imbróglio todo, a mente cósmica, se precisa de uma grande inteligência para descobrir a cura para isso, ou uma vacina, o que seja, né? Vai ser em outubro, quando vai ser ativada a energia de Aquário, de Urano, que é o regente de Aquário. E foi exatamente o que aconteceu. Eu dei essa entrevista em abril daquele ano ainda, né? Então vocês vejam a força que tem Aquário. Então ele ilumina a mente do cientista. Ele é aquele que traz o conhecimento para a Terra. Ele traz as invenções, né? Vamos lembrar o quê?
Lembra que eu falei, o principal mito associado ao Aquário é Prometeu. Prometeu que roubou o fogo sagrado. Então, Prometeu, na mitologia greco-romana, é aquele que criou a humanidade, que abandonou o Olimpo para viver na Terra e ficar aqui ajudando os homens. Então, Aquário, ele também é como um pai, é um pai criador. Às vezes severo e sem piedade, quando a gente tem que abandonar alguma coisa que a gente que a gente precisa se libertar, porque está nos aprisionando, impedindo o nosso desenvolvimento. Mas ele é maravilhoso, sabe quando? Quando a gente decide romper as algemas da vida, reinventar sem medo, fala assim, chega disso para mim. Então assim, eu vou adiante, não sei o que eu vou encontrar, mas eu vou, porque eu não aguento mais ficar nessa prisão. Aí entra a bênção da energia de Aquário, tudo dando certo, né? Então, nós vemos Aquário nessas grandes transformações da Terra. Mas vejam só, Aquário, ele não está na violência. Quando eu falo a revolução, ele está na revolução, ele não está na violência de uma revolução. Aquário é uma energia muito inteligente para isso. Então, ele não está no confronto armado, mas ele também não está na diplomacia. Ele não é aquele que vai evitar a guerra porque vai lá conversar, não. Sabe aonde a gente vê Aquário na Revolução? Aonde ela é mais essencial. Nós vemos ela no não, na desobediência, na mudança de paradigma. Então, como Gandhi, por exemplo. Gandhi, ele não gritou em nenhum momento, ele não levantou arma em nenhum momento, não ameaçou ninguém. Mas ele disse o grande não. E ele levou o povo a deixar de colaborar com o Império Britânico naquela época. E no movimento hippie, aonde estava Aquário no movimento hippie? Ele não estava ali gritando, tentando se matar, nada disso. Ele estava sentado, muito sorridente, todo colorido no parque, falando não, nós não vamos para a guerra. Então, essa é a energia da revolução que Aquário faz. E assim, eles não levam à violência, mas eles muitas vezes sofrem a violência. Vamos lembrar que Prometeu, ele foi acorrentado no Cáucaso porque ele desobedeceu Zeus. Nós vemos grandes, mártires, é a energia do mártir, mas ele é aquele que não se dobra. Ele é aquele que não se faz de coitado naquele momento, não. Ele fica sempre com a mesma dignidade que ele viveu, ele morreu. Essa é a energia do aquariano. E contra o mal. Então, assim, ele vai lá, senta, não faz nada, não levanta as armas, mas como que a energia de Aquário luta contra o mal? Então, como eu disse, ele não faz a guerra, mas como ele trabalha o mal, ele vai desmascarando, vai enlouquecendo aqueles que fazem. Ele vai deixando cada vez mais claro para todo mundo quem eles são. É aquela coisa do rei está nu, né? O mau poder, vocês vejam como o mau poder na Terra, ele está cada vez mais desequilibrado e mais enlouquecido. É assim que Aquário age. Ele expõe. E aí, aquelas pessoas que dizem o não, que mudam seus paradigmas, que sentam no parque, as mulheres que tiram o sutiã e queimam em praça pública, ele vai impulsionando essas pessoas, enlouquecendo aquelas que não são boas, né? Então, assim, a destruição, né? Então, assim, eles falam muito que os deuses, eles enlouquecem antes de destruir. Então, enlouquecer é o papel de Urano. Agora, Plutão é a energia da destruição. Assim, Plutão, quando a partir do próximo ano, ele entra um pouquinho em Capricórnio e sai, porque é assim que os planetas que são muito lentos, né? Eles mudam de constelação. Agora ele entra a partir do próximo ano definitivamente na constelação de Capricórnio. Então ali nós vamos ver fortes desdobramentos dessa energia a partir do próximo ano, que eu vou falar mais para frente, né? Então a partir de agora, o que a gente precisa com todos esses sinais, a chegada dessa era? A gente tem que estar atento aos movimentos de Urano, que eu vou trazer. Então assim, esse, como eu falei, é o primeiro de muitos vídeos que eu vou falar sobre a era de Aquário. Pra gente o quê? Ir se preparando cada vez mais para essa era, a gente tá cada vez mais alinhados, né?
Então, o primeiro passo importante é você observar no seu mapa. Veja qual é a sintonia que Aquário e Urano impulsionam na sua vida, individualmente e coletivamente. Isso vai ajudar muito. Nesse momento que a gente está agora, Urano está na constelação de Touro e retrógrado. Então, assim, ele vai permanecer retrógrado até o final de janeiro. Em fevereiro, ele retoma o movimento direto que vai até o início de setembro. Então, esse período que nós estamos vivendo, Urano está sendo ativado por Plutão, por Vesta, por Netuno e por Marte. Então, são muitas energias atuando nesse momento. Então, qual é o elemento que está com muita força agora? É o elemento terra. Então, por isso a gente precisa muito mais cuidar do corpo, da saúde, da natureza, estar em contato com ela. Precisamos cuidar da prosperidade também, a gente fala de mundo material, também o recurso que faz com que a gente possa usufruir do mundo material é importante. Então, nós estamos num momento, materialmente, de reserva, de prudência. Então, a gente precisa cuidar muito do campo material em geral. E a passagem de Urano na constelação de Touro, ele está há pouco tempo na constelação de Touro. Então é uma passagem longa. Touro é uma constelação grande. Então Urano vai ficar em Touro até julho de 2031. Olha quanto tempo. Então nós vamos ter daqui para frente quase 7 anos de revolução, renovação e reinvenção no campo material da Terra. Nós vamos ter que aprender a viver de maneiras diferentes. No setor material, muita coisa vai mudar. Nós vamos ter que aprender não só a viver de forma diferente, mas de inventar coisas novas para salvar a natureza e o corpo humano. Então, esse vai ser um ano de muita revolução nesse sentido. Então, viver nos padrões, nos moldes antigos, já não serve mais. Olha, nesse exato momento que a gente está agora, né? A gente está 21 de outubro até 21 de dezembro, Urano ele está impulsionando o quê? A prosperidade. Mas a prosperidade no sentido das pessoas que buscam inovar no seu trabalho, nas suas atividades, porque assim, só aquilo que está criativo que vai receber a energia positiva da abundância nesse momento. Então, saia do apego, do acúmulo e principalmente da ganância e da ostentação, porque essa forma de energia material pode receber surpresas desagradáveis de Urano nesse momento. Então essa é uma fase para buscar mais prosperidade, principalmente na área da comunicação. Falar o que você faz para todo mundo, não ter medo de se expressar, certo? Então assim, Aquário é a energia da tecnologia. Então, tem que aproveitar ela da melhor maneira que você puder. Em Touro, então Urano, nessa passagem por Touro, porque Touro na astrologia sideral, ele está muito relacionado à comunicação, à boa comunicação, à comunicação artística, amorosa, de qualidade. Então, a passagem de Urano impulsiona o quê? O aprendizado, o contato maior com as pessoas, mas nesse sentido que eu falei, com mais qualidade, com mais amorosidade, com mais arte, né? Porque assim, vejam só, as redes sociais, elas estão mais do que cheias de manipulação, de bobagem, de futilidade, ou daqueles que vivem da tragédia, né? Então a pessoa ela fica deprimida, faz mal emocionalmente para ela, ficar vendo só os trágicos, né? Então, um dos serviços, né, da função de Urano nesse sentido, vai fazer uma grande varredura e libertar a cada vez mais aqueles que vêm para trazer mais qualidade de comunicação. Lembra que eu falei, Aquário ele vai enlouquecendo, vai desmascarando o que é ruim, mas vai impulsionando e libertando e tirando o medo daquilo que é bom. Então, de 21 de dezembro, né, até 14 de março, até o Réveillon astrológico. Então, agora, do Natal até o Réveillon astrológico. Não o Réveillon nosso, astrológico, que é em março, tá? Nós vamos ter uma fase difícil no planeta, porque o grau que Urano vai ocupar em Touro é um grau difícil, é um grau que ele vem para mostrar, assim,
uma aparente vitória dessas forças, né? De manipulação, de ganância, das sombras da Terra. Então vai ser um momento assim que elas vão estar ali um pouco expostas demais na nossa frente. Mas vamos ter calma, pensem assim, a partir do Réveillon astrológico, ali na segunda quinzena de março, que Netuno abre o início da faixa zodiacal, nós vamos abrir uma energia totalmente nova. Então, assim, a partir do próximo Réveillon, nós vamos começar a observar com força uma energia nova aqui na Terra. E eu vou trazer daqui para lá e dali adiante muitas revelações aqui no nosso canal, tá bom? Bom, eu agradeço aí a atenção de todos que me acompanharam até aqui, sempre lembrando que eu sou astróloga, terapeuta, né? Tenho cursos e quem tiver interessado, estou disponível. E também como uma parte final, eu quero falar para vocês o seguinte, que dentro dessa era de Aquário tem muita coisa, né? Muitas coisas vão mudar. Então, quem tiver interesse de trazer perguntas, questões, para ajudando, para colocando nos próximos vídeos, fica à vontade. Pode me mandar por WhatsApp, por e-mail, aqui nos comentários, da maneira que vocês preferirem. Todos são bem-vindos. Eu mantenho as minhas portas abertas, não sou uma pessoa de difícil acesso, tá bom? Então, fiquem em paz, abraços estelares e até o próximo vídeo.